A mente é uma ferramenta prática. E para você aprender a usar com habilidade essa ferramenta, vai depender do entendimento das suas estruturas básicas. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como. E como a nossa mente funciona por repetição, eu vou lembrar você de curtir aqui para me ajudar no engajamento desse vídeo. Se você gostou dos outros vídeos também e não curtiu, volta lá para curtir. Se inscreve no canal, manda para mais amigos para compartilhar mais esse conhecimento que vai ajudar muito a propagar todo esse conteúdo e me ajudar também no engajamento. A mente nada mais é do que ondas de pensamentos e sentimentos que criam emoções, que criam atitudes vindas de uma mesma fonte padronizada. Então a nossa mente vai criando estruturas e ferramentas para a gente lidar com a gente mesmo, com as nossas situações no nosso dia a dia, a partir de um padrão. E esse padrão é criado a partir da repetição. Lá na nossa primeira infância, como que a gente aprende a falar, a andar, a se alimentar? A partir da imitação. Então a gente vai imitando o que os nossos protetores, os nossos pais, né, enfim, as pessoas que cuidam da gente, estão fazendo para o nosso próprio desenvolvimento. E a gente vai repetindo o que eles estão fazendo. A gente aprende por imitação. O tempo todo é assim. Até hoje é assim, né? Na dança, quando a gente vai aprender uma coreografia nova, a gente aprende por imitação. Quando a gente vai estudar, a gente aprende por imitação, né? Por visualização e por prática. Se a gente não coloca em prática, a gente não aprende. De nada vai adiantar você saber na ponta da língua inúmeros conteúdos, você ter lido inúmeros livros, você ter todo tipo de conhecimento, técnicas e ferramentas, mas você não aprimorar e não refinar no seu dia a dia essas técnicas. Vai ser só uma grande quantidade de conhecimento, mas que não vai alterar os seus padrões mentais. Vai ser apenas técnicas e conteúdos, né? Conhecimento, que já é ótimo, tudo certo. Mas a gente só muda, a gente só consegue de fato colocar em prática isso quando a gente tem atitude nas nossas ações. E essas ondas de pensamentos e sentimentos, elas vão se criando e vão se manifestando a partir de diversas fontes diferentes, né? Tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente assiste, todo tipo de conhecimento que a gente se encanta, que a gente gosta de se aprofundar, vai se tornando um padrão na nossa mente. Mas acontece que muitas vezes a gente vai lidar com situações da mesma forma que a gente aprendeu a lidar na nossa infância, na nossa adolescência. A gente vai repetir esse mesmo padrão, porque a mente, ela tem uma capacidade de agir muito rapidamente através da mente negativa, que é uma mente de rapidez, é aquela mente que vai nos assegurar se existe algum tipo de perigo. Então, antes da gente tomar alguma atitude, a primeira mente, né, que aparece, porque a nossa mente tem várias estruturas, né? Existem, de acordo com Yogi Bhajan, por exemplo, que é um estudioso da mente, a gente possui 81 facetas da nossa mente, 81 tipos de hábitos que comandam as nossas estruturas mentais. É um estudo muito complexo, né? Existem vários estudiosos que estudam a mente e até hoje existem muitos mistérios que a gente não consegue decifrar. Então a gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa, muito grandiosa, que foi dada pra gente de presente, mas que a gente usa... Na verdade a gente não usa, né? Ela é que tá nos usando. Então, é por isso que eu senti esse chamado de trazer esse conhecimento pra gente adentrar, né? Pra você adentrar a sua mente e saber como você tomar o controle disso, né? Dessa situação, entender como a sua mente funciona e deixar de ser reativa a sua mente, né? Deixar de agir por esse padrão pré-estabelecido de coisas passadas. Às vezes você tá agindo de uma forma que é a mesma forma que você aprendeu a partir dos seus pais, né? Aprendeu a se proteger de situações que você nem precisa se proteger mais. Então a nossa mente negativa, como eu estava falando, ela é essa, é a primeira mente, é a mente do impulso,
É a mente que vai te proteger, né? Ela vai mostrar o que de ruim pode acontecer e vai ficar ali para que você não faça, talvez. E aí muitas pessoas acabam procrastinando, como eu falei lá no último vídeo, assistam, muito por conta dessa mente que existe, né? Que é uma mente que tá ali como proteção, de fato. Dentro desse estudo que eu aprofundei, existem 3 tipos de mente. A mente negativa, que é essa que eu acabei de falar rapidamente, a mente neutra e a mente positiva. Conhecer esses 3 tipos de mente faz com que a gente crie um hábito de se relacionar com a nossa mente. Por quê? Não vai adiantar, por exemplo, você que nunca meditou na vida, sentar e querer meditar do nada. Agora eu quero silenciar minha mente aqui. Mente, fica quieta. Mente, agora eu quero te silenciar. Brigar com a própria mente é entrar num campo de batalha. É entrar numa intriga consigo mesmo. Isso não vai acontecer, né? A mente, ela vai silenciar, ela vai fazer o que você quer a partir da prática, a partir das suas ações. Porque a mente são ondas de pensamentos. Então, se você quer, entre aspas, controlar a sua mente com outra onda de pensamento, ela vai criar pensamento acima de pensamento, imagem acima de imagem, porque ela tem muito mais complexidade, muito mais facetas, muito mais estruturas do que o como você consegue agir no momento. Só que a única forma que ela não consegue te controlar é estando no momento presente. É você na sua presença e na sua ação. Porque quanto mais você pensa na mente, mais ela vai criar inúmeras ondulações, né? E aí você vai entrar em paranoia, né? Tá? A mente, ela cria uma imagem de você. Ela cria um padrão de você, né? Então, por exemplo, a minha mente, ela criou dentro dela uma estrutura padronizada do que ela acredita que eu sou. Então, ela vai criando conceitos, ela vai criando personalidade, ela vai criando campo visual do que eu sou. Mas eu não sou o que ela criou. Eu sou o que eu sou. Eu sou antes dos meus pensamentos. Além dos meus pensamentos. Né? Como eu disse lá no vídeo da procrastinação, nós não somos os nossos pensamentos, nós somos as nossas ações. Então, esse personagem que a nossa mente cria de nós mesmos, cria uma identidade a partir de nós mesmos, se a gente não cria uma relação com a nossa mente, um hábito de se relacionar, um hábito de refinar a nossa mente, a gente acaba por acreditar que nós somos essa personagem que a nossa mente criou. E aí a gente vive a partir das nossas ilusões. A gente vive a partir de um padrão pré-estabelecido e a gente entra em possíveis depressões, em colapsos, em surtos psicóticos, em crises existenciais, em procrastinação, né? Então tudo isso vai se criar a partir dessa identidade que a nossa mente criou a partir de nós mesmas e que a gente acredita que a gente é isso. E nós não somos. A única forma da gente combater e mostrar para nossa mente que nós estamos no comando e não ela, nós usamos a mente a nosso favor. E não ela nos usa. Então, a partir do momento que a gente se coloca nesse posicionamento, a partir da nossa ação, é a partir de técnica, é a partir de ferramenta. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Assim como na procrastinação, que a única forma de não procrastinar é não procrastinando, porque é a partir da ação, a mesma coisa é com a nossa mente. A gente só consegue refinar a partir do momento que a gente age. A partir do momento que a gente muda essa forma, esse padrão pré-estabelecido que foi feito a partir de repetições. Né? A gente vai repetindo tanto aquilo ali pra gente que a gente acaba sendo, a gente acaba se transformando naquilo. Da mesma forma que a gente recebeu a habilidade de criarmos inúmeros problemas dentro da nossa mente, a gente recebeu a mesma força para sermos fantásticos, magníficos, criadores, visionárias. Só que a gente fica no raso da nossa mente, a gente entra nas nossas intrigas mentais e ao contrário da gente colocar energia nas nossas ações, a gente coloca energia nos nossos pensamentos.
Então a gente pensa, entra na nossa autossabotagem, entra nas nossas intrigas internas, a mente começa a refletir ela mesma, começa a refletir essa identidade que ela criou, e a gente entra nesse emaranhado de situação, de intrigas internas, e a gente não consegue agir. A gente se mantém criando problemas que muitas vezes nem existem. A gente se apega em pequenas coisas ao contrário de fazer de fato o que a gente precisa fazer. E a nossa mente é uma grande aliada para isso. Só que a gente não aprendeu a refinar a nossa mente. Isso aqui, né? Nós, americanas, tá? Porque os yogis, eles super aprenderam esse refinamento da mente, da forma deles. A yoga é uma das ferramentas mais valiosas, assim, para essa estruturação, para esse refinamento, né? A meditação, dentro do xamanismo também existe isso, né? Os próprios ritos de passagem também são refinamentos mentais. Mas hoje, na nossa vida contemporânea, no caos que a gente vive, como é que a gente pode resgatar isso? Né? A partir de técnica, a partir do refinamento, a partir do entendimento e dos conceitos mentais, né? A gente sabe que existe um padrão mental, como se existisse uma mente universal. Como se a gente vivesse numa teia de conhecimentos, numa teia onde todos recebem essas ondas de sentimentos, de emoções e de pensamentos ao mesmo tempo, né? A nossa mente tem a mesma complexidade da internet. São ondas que estão funcionando ao mesmo tempo, que nem sempre a gente tem acesso, porque daí ela entra no subconsciente, inconsciente e mais a fundo, e, enfim, é muito complexo, não tem espaço e tempo, assim como é na internet, né? Então, a gente tem acesso a todos esses saberes em vários momentos. A mesma ferramenta que eu tenho, o mesmo pensamento que eu tenho, você pode ter tido há minutos atrás ou minutos depois. É como se existisse uma mente universal, uma fonte de saberes universal que nos conecta. Então, todas as nossas formas de pensamento criam um eco universal. Por isso que a gente fala que a mente cria, que o pensamento cria. É nesse eco universal que vai criar a nossa frequência vibratória, que vai fazer com que a gente tome uma atitude dentro do nosso ambiente, dentro do nosso espaço e tempo. E isso vai reverberar para o nosso entorno, para o nosso social. Por isso que refinar a sua mente não é só você está trabalhando só você. Você está trabalhando por um todo. A partir do momento que você consegue refinar a sua mente, entender como as suas estruturas básicas e mentais funcionam, você consegue mudar todo o seu entorno. Consegue elevar a frequência vibratória da sua casa, da sua família, da sua vida, ou levar todo mundo para baixo. Tem momentos que isso vai acontecer, porque a nossa mente é onda. Nunca a gente vai estar num movimento linear. A gente sempre vai estar ondulando, porque tudo são a partir de ondas. A frequência é onda, né? A eletromagnética é onda, nada é linear, reto, vai. Tá? Então a gente vai viver nessas ondulações, mas é a gente saber lidar com essas ondulações e saber como que elas funcionam, como que a nossa frequência vai, né? Não deixar isso nos guiar, a gente saber para onde a gente está indo. Porque a mente, o próprio nome já diz, a mente mente o tempo todo. Eu acredito que exista uma fonte de poder única. Entrando um pouco na questão da espiritualidade, eu não acredito que exista um Deus bom e o diabo, vamos dizer assim. Não acredito nessa dualidade céu e inferno. Eu acredito que é uma fonte só, uma fonte criadora só, e o conceito de bom e mal é um conceito humano, do ser humano, né? Do que é bom e do que é ruim, do que é pecado, do que é santo, enfim. E eu acredito que tudo venha a partir de uma fonte só, de criação, né? Porque se a gente for parar para pensar, tudo foi criado a partir de uma fonte só, né? É difícil a gente justificar tantas coisas ruins que acontecem, sendo que existe um Deus muito bom que protege tudo isso, né? Então, entrando nessa questão de que se a gente tem o mesmo dom de criar e de destruir, é a nossa mente padronizada que vai fazer com que a gente use esses dois potenciais ou a nosso favor
ou contra nós. E não necessariamente que a gente faça coisas muito ruins ou muito boas, né? Mas nas pequenas coisas, nas simples coisas do nosso dia a dia. Ou coisas básicas que são boas pra você, ou coisas básicas que são ruins pra você. E a partir disso também existem muitos seres humanos que fazem coisas magníficas, criam coisas magníficas, e também seres humanos que a gente não precisa nem falar, que criam as piores catástrofes, atrocidades e violências e enfim, né? Mas tudo vem da mesma fonte. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos padrões mentais, o nosso contexto histórico, o nosso contexto social, onde você nasceu, né? Quem foram seus avós, como seus avós foram criados, questionar todos esses padrões. Às vezes a gente se pega fazendo coisas que os nossos avós fizeram sem nem saber por que eles faziam, sabe? Não sei se tem algum ritual na família de vocês, né? Tipo, entrar com o pé direito na casa, entrar com o pé esquerdo na casa. Dia de sol tem que colocar um desenho embaixo do... Dia de chuva tem que colocar um desenho de sol embaixo do tapete da porta pra vir sol, né? Enfim, vários rituais que vão se passando de tradição em tradição e às vezes a gente nem sabe por quê que existe, né? E são padrões que vão criando essa identidade que a nossa mente reflete. E aí a gente vai se criando e continua tendo essas mesmas atitudes repetidas. Eu dei exemplos bons, né? Dei exemplos simples, mas a gente faz isso a todo momento, né? A todo momento a gente está repetindo um padrão que foi colocado para nós e a gente aderiu. Então, acreditando nisso, de que a gente tudo foi criado a partir de uma fonte só e que a nossa mente é essa fonte também, assim como nós, a gente precisa reconhecer a nossa vastidão, o nosso potencial, que ao mesmo tempo que somos tudo isso que a nossa mente coloca pra gente, a gente não é nada. A gente é um grande vazio, uma grande folha em branco. Se você conseguisse apertar um botão hoje e falar assim, eu quero ser isso, né? Eu quero, a partir de hoje, eu não quero mais fazer isso. Você tem essa capacidade. Só que é a partir da prática, é a partir do movimento, é a partir da ação, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer é uma engrenagem. Quanto mais força você coloca naquilo, mais a engrenagem vai vibrando, mais ela vai acontecendo, né? Tem um mestre que eu gosto muito de ouvir que ele fala que a partir do momento que a força existe, não existe mais esforço, porque já é a força. Então, enquanto você tá lá colocando toda a sua energia, é cansativo, né? Chega um momento que você já não aguenta mais, que é desafiador, mas quando aquilo ali já começa a entrar numa engrenagem, começa a pulsar, começa a entrar numa vibração diferente, já transforma em força e você poderia ficar a vida inteira agindo dessa forma, porque cria um padrão, é a parte da repetição. Por isso que reprogramações mentais são feitas a partir de repetição, porque uma verdade que na verdade é uma ilusão, ela se torna verdade por repetição. Então a única forma da gente transformar e virar a chavinha da nossa mente a nosso favor é repetindo para ela aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente sabe que é, mas ela não deixa a gente ser por conta de um padrão pré-estabelecido que ela criou para nos proteger. Então, voltando a falar das 3 mentes, a mente negativa é como se funcionasse assim: a gente está numa situação, né? Aconteceu uma situação X. Bateu o carro, você bateu o seu carro. A mente negativa é a primeira que ela vai agir, é a mais rápida, ela é a primeira que vem, porque ela é como se fosse um instinto de sobrevivência. Então, se você bateu o carro, qual a primeira reação que você teria a partir dessa mente negativa? Um instinto de sobrevivência. Pô, você bateu o meu carro, né? Iria deixar subir a raiva e talvez iria, sei lá, brigar, perder a cabeça, estresse. Hoje em dia, sabe lá o que poderia acontecer a partir de uma simples batida de carro. Mas, enfim, essa é a mente reativa, impulsiva, tá? Quando a gente fala em negativa e positiva, vamos tentar esquecer um pouco esse lado de que é ruim e bom.
tá? Polo energético, negativo e positivo. Então a mente negativa, ela seria como uma mente crítica dentro daquilo que poderia colocar em risco a sua sobrevivência. Então ela vai analisar todos os fatos e vai te dar as situações críticas da situação, né? As situações de sobrevivência mesmo, tá? E por isso que ela é impulsiva, porque ela é a parte do instinto, né? Do impulso, a luta pela vida, o impulso da vida. A mente positiva é a mente que vai buscar soluções e todos os benefícios possíveis dessa situação para que você saia dele ou permaneça nele de uma maneira mais positiva. Então a mente positiva, ela vai buscar soluções práticas, ações práticas que gerem benefícios para você. E a mente neutra é a mente que vai observar os dois polos, ela vai observar toda a situação e antes dela ter uma reação, antes dela ter um impulso, ela vai observar, analisar os fatos, né? Saber equilibrar os benefícios, saber equilibrar os riscos de vida que isso tem e vai conseguir encontrar uma melhor forma de lidar com aquela situação. Todo mundo tem uma mente que age mais rápido que a outra. Não necessariamente porque a mente negativa é uma mente mais rápida que a sua principal possa ser essa, tá? Muitas pessoas têm a mente positiva em primeiro lugar. Aquelas pessoas que são mais positivas mesmo, né? Que veem a vida sempre pra frente, sempre com um lado positivo, pouco olham para os lados das consequências e mais agem a partir das coisas boas e benéficas, né? Para si própria e não olham tanto para esse lado de riscos, né? Vamos dizer assim. O que, de certa forma, pode ser bom, mas também pode ser destrutivo, né? Tudo que é em excesso acaba sendo desequilibrado. Então, observa qual que é a sua mente reativa. Quando acontece uma situação desafiadora para você, ou quando você precisa tomar uma decisão, qual mente dessas três que aparece primeiro? Você age por impulso, né? Você vai pelo que tem que ir para fazer, vamos embora, né? Mesmo, tipo, se protegendo desses riscos, né? Mas agindo. Ou você analisa a situação, observa todos os riscos, observa todos os benefícios, espera um tempo, né? Racionaliza um pouco melhor e depois age. Ou então, vamos embora, tá tudo certo, tudo positivo, vamos nessa, né? Com todos esses benefícios maravilhosos. Então, observa qual dessas três mentes age primeiro dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Você reconhecer primeiro essa mente, né, que lida com você dentro desse padrão, vai fazer com que você comece a entender o personagem que foi criado a partir de você mesma. O entendimento desse personagem faz com que você comece a colocar muito mais energia em pensamentos construtivos do que destrutivos, por exemplo, porque a gente está o tempo inteiro dentro de um grande estresse mental. Ainda mais hoje que a gente recebe informação de todos os lados, né? Se a gente tá numa grande onda cósmica de pensamento, numa mente cósmica, imagina assim, a gente já tá numa mente cósmica interligado com todos os seres que estão à nossa volta, né? Vibrando frequências, energia, pensamentos, sentimentos. Ao mesmo tempo a gente recebe essas informações pela internet, então da mesma forma que a nossa mente não dorme, não descansa, a internet também não. Então a gente está trocando essas informações o tempo todo, né, numa grande teia de conhecimentos, então é como se a gente estivesse realmente o tempo todo num estresse mental. Por isso que a gente tem hora que dá um burnout, né, os grandes estresses do trabalho. Por isso que tem hora que a gente surta do nada, entre aspas, porque pode parecer que a gente tá bem, mas dentro desse personagem que a nossa mente criou, a gente tá surtando. A gente tá nesse estresse mental, porque a gente não sabe olhar para nossa mente, a gente não sabe se relacionar com a nossa mente de uma forma harmoniosa. Ao contrário da gente olhar para esses padrões que ela pré-estabeleceu, a gente vive dessa forma, achando que nós somos os pensamentos e vamos vivendo, vamos lá, vamos embora, fluindo aí nesse né, nesse flow, sem nem saber por quê, sem nem entender por quê, sem nem ver o por trás disso.
E isso vai causando estresse mental cada vez mais. Isso faz com que a gente envelheça mais rápido, com que a gente adoeça, com que o nosso corpo comece de fato a psicossomatizar essas doenças, né? Então dores começam a aparecer, enxaqueca, dor de cabeça, dor de dente, tendinites. Todo esse estresse mental vai fazendo com que o nosso corpo somatize. Até mesmo doenças mais sérias. Eu acredito muito nisso, né? De que todas as doenças vêm através da nossa mente. Que a gente tem o poder de criar e descriar o que a gente quiser. A nossa mente é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. E a gente refinar, saber usar esses poderes é incrível. E a gente acaba perdendo muito mais tempo com problemas irreais, vamos dizer assim, do que de fato com esse refinamento mental, né? A gente acaba por querer tentar encontrar a cura de diversas formas, fora de nós, em diversas ferramentas, ao contrário de olhar para de fato onde está, né? Por quê? O que eu quero curar? Da onde vem isso que eu quero curar? Tudo tá lá, na fonte mental, na nossa mente que criou todas essas estruturas. A nossa mente criou todas essas estruturas. Tudo aquilo que a gente precisa se curar está ali nessa fonte mental. Então, se a gente não consegue olhar para nossa mente, dificilmente a gente vai conseguir encontrar a nossa cura, vamos dizer assim. Porque eu não acredito que a gente encontre a cura, a gente vive a cura, né? A gente vai refinando, a gente vai aprimorando, a gente vai subindo níveis, né? Acredito que o desenvolvimento espiritual, ele acontece em uma grande espiral que vai subindo, né? A gente vai passando várias vezes pelo mesmo lugar, de conhecimentos diferentes, de formas diferentes e crescendo, expandindo, né, esses saberes, mas não que a gente vai um dia de fato encontrar a nossa iluminação e nos curar. Não acredito que seja dessa forma. Então, ao contrário de você perder tempo nessas intrigas mentais, nesse conflito mental, nessa briga com a sua mente, né, de querer controlar, de querer silenciar a sua mente, na verdade, olhar para as ferramentas que você já tem, olhar para as oportunidades que você já tem, né? E saber que da mesma forma que você está criando esses problemas e essas intrigas, você pode criar coisas magníficas dentro da sua vastidão, dentro do seu potencial, porque você é a fonte criadora. Não existe que a fonte universal, a fonte criadora esteja fora de nós. Pelo contrário, nós viemos dela, nós somos ela, nós temos ela no nosso corpo, né? Se você parar para pensar de fato material, vamos dizer assim, a mãe que gesta um bebê doa sangue, doa órgão, doa nutriente, doa ossos, doa, enfim. O bebê só é gestado, o bebê só se forma, o corpo do bebê só se forma porque a mãe está doando células para que esse corpo se forme. Então, você veio do corpo da sua mãe. Você veio da fonte. Você tem células da sua mãe, né? Então, se a nossa mãe veio da vó e assim por diante, que veio de uma fonte, nós somos a fonte. Nós temos o mesmo potencial de criação e de destruição. E o que vai ditar isso? O padrão da nossa mente. O padrão mental, o padrão histórico, o padrão cultural. E a partir do momento que a gente tem o potencial de olhar e de refinar a nossa mente, a gente consegue mudar essas estruturas. Por isso que a cura é para dentro, nunca para fora. É olhar para dentro, não só para o coração. Porque olhar para o coração a gente olha para as nossas emoções. Mas a nossa mente tá ali nos enganando o tempo todo. Tá, entre aspas, refletindo aquilo que ela criou de nós mesmas, mostrando que aquilo que ela criou de nós mesmas é seguro. E aí a gente se confunde. A gente se mantém nesse papel
do conforto, da segurança, para não se machucar, para não aparecer, para não compartilhar, para não ser de fato o que a gente quer ser. E para você começar a refinar, para ter habilidade de trabalhar com a sua mente, de olhar para sua mente e abraçar ela não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta poderosíssima se você souber usar. Porque é você que tem que saber usar. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem como eu entrar na sua mente e mostrar quais são as ferramentas que você vai usar para lidar com a sua mente. Cada ser é um. Né? Por mais que eu acredito que todos somos um e que vivemos em uma mente cósmica, nós temos cada um a sua própria individualidade. E que é o acesso dessa individualidade que vai nos retornar à nossa fonte matriz e o rompimento com a matrix das ilusões. Então, uma das ferramentas que eu refinei e que eu trabalho é a sala de comando. Já assistiu Divertidamente? Esse é um filme magnífico que explica direitinho como que funciona as nossas estruturas mentais e as nossas emoções, né? Quando as emoções estão no controle da nossa sala de comando. Então essa é uma ferramenta que eu criei a partir desse filme, que pode ser um filme infantil, mas todo adulto que assiste vai ver que é um filme muito profundo, tá? E então é o seguinte, eu vou te convidar agora a pegar um papel e uma caneta e fazer uma atividade comigo para você sair daqui já trabalhando sua mente, já fazendo uns burburinhos ali, mostrando para ela que você tá chegando. Então pega lá um papel e uma caneta e senta aqui que a gente vai fazer um exercício bem massa. Você vai analisar a partir das suas emoções pra gente começar a entrar na sua mente. Quais são as 5 emoções que você mais sente no seu dia a dia? Recapitula aí, na sua semana, no seu dia. 5 emoções que você mais sente. Percebe que emoção é diferente de sentimento. O sentimento está dentro de uma emoção. Por exemplo, insegurança. É um sentimento que está dentro da emoção medo. Então, quando vier, comece a escrever, sabe? Vai escrevendo. Aí, tudo que vier de emoção ou sentimento. E aí você vai fazendo esse refinamento e vai encontrar 5 emoções. Você que tá aí fazendo agora, nesse exato momento, pausa o vídeo um pouquinho. Pausa o vídeo, respira um pouco, escreve, né? Vai escrevendo esses sentimentos, essas emoções que vão vindo, faz esse refinamento, encontra 5 e depois volta a assistir o vídeo. E você que tá só ouvindo o vídeo, vambora, continua aí no batidão, mas depois chega na sua casa e faz pra sair dessa intriga mental, né? Não precisa mais. Então agora que você já encontrou suas 5 emoções que você mais sente nesses últimos dias, provavelmente são 5 emoções que mais existem na sua mente, que mais estão aí presentes no seu dia a dia, na sua rotina. E provavelmente são emoções padronizadas que te protegem para continuar sendo essa identidade que a sua mente criou. Então aí você vai questionar essa emoção com 4 perguntas simples. Então seleciona uma emoção agora, escreve aí numa página só essa emoção. Eu vou dar o exemplo da alegria. Então você pega uma página, escreve alegria. E aí você vai colocar a primeira pergunta. O que eu sinto? Pergunta. O que eu sinto? Então você que está fazendo agora, dá um pause e se questiona. O que eu sinto? Eu sinto euforia, me sinto exaltada, me sinto esplêndida, enfim. O que eu sinto quando eu tô com alegria, tá? E aí vai escrevendo como você se sente. Até não vir mais nada. Tenta não pensar, deixa a mão ir e vai fluindo. A próxima pergunta que você vai fazer para essa emoção é como eu fico. Como fica seu corpo? Né? Como que, tipo, alguém de fora, como te vê quando você tá dentro dessa emoção? Eu fico radiante, eu fico sorrindo, meu coração fica aberto, enfim, como eu fico com essa emoção. A terceira pergunta, como fica o meu corpo
fisicamente, como que reverbera, qual é a frequência dessa emoção no seu corpo, tá? Então, fisicamente mesmo, se você tem um espelho perto de você, se olha no espelho e tenta relembrar, tenta sentir essa emoção, como o seu corpo mostra essa emoção. Esse exercício é um exercício que você vai fazer várias vezes, até chegar no refinamento de fato, né? Precisa um aprofundamento. E pode parecer muito simples, mas a primeira vez que você faz, já muda muitos conceitos padronizados na sua mente. Leva a sério, faz com o coração, faz com presença. E a quarta e última pergunta que você vai fazer para essa emoção é: como eu me vejo? Como você se vê dentro dessa emoção? Às vezes, como o seu corpo mostra essa emoção, não é como você se vê. Porque muito do como você se vê está relacionado a essa identidade pré-estabelecida a partir da sua mente. Então, como que você se vê dentro dessa emoção? E aí, para cada emoção, cada dessas 5 emoções, você vai fazer essas 4 mesmas perguntas, aprofundando, dando tempo para cada emoção, tá? Você que fez aqui comigo agora, depois faz sozinha de novo. Tenha um tempo específico para isso, faça uma emoção por dia, né? Se quiser, dá até para fazer meditações guiadas para encontrar essa emoção e aprofundar mais ainda essa emoção, né? Trazer mais presença, mais profundidade para esse exercício, tá? Então, feito isso, você vai ter 5 emoções com 4 facetas, 4 perguntas que fizeram você encontrar várias veredas que fazem você chegar nas facetas da sua mente e nas suas reações. E aí a gente vai para a criação dos personagens. Por que a gente cria personagem para cada emoção? Por que o Divertidamente é um filme tão poderoso nessa questão? Porque a partir do momento que você nomeia a sua emoção, você sabe lidar com ela. Quando a gente está lidando com uma coisa que a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não sabe o que é. E o desconhecido causa o quê? Desconforto. E a gente tem muitas partes do nosso ser que são desconhecidas. Então, quando a gente está lidando com alguma emoção que a gente não conhece, a gente já fica desconfortável, a gente já entra em um recuo, a gente já se protege de nós mesmas e a gente não consegue aprofundar, não consegue olhar de frente, né? E muitas vezes está ali a chavinha do nosso negócio. Bem na questão da procrastinação, de refinar a nossa mente, tá ali. A gente vai se deparar com situações que são delicadas da gente observar. Porque a nossa mente é um grande HD, cheio de memória. Cheio de pastas, subpastas, arquivos que a gente tentou excluir, mas a nossa lixeira tá ali. A gente não consegue excluir 100% nada da nossa mente. Então, vira e mexe, a gente vai precisar resgatar coisa ali da nossa lixeira pra gente olhar. E se a gente não sabe com o que a gente tá lidando, a gente não sabe lidar. Então, quando a gente nomeia e quando a gente faz esses personagens a partir de imagens, a gente consegue melhor lidar com essa situação. A nossa primeira linguagem foi a partir de imagem, foi a partir de desenhos, né? De rabiscos. Como a gente lê, como a gente se expressa, foi a partir de imagens, de desenhos, ilustrações, a escrita. Então, a gente selecionar, a gente organizar as nossas emoções com imagens que nós mesmos criamos, é como se a gente estivesse falando para nossa mente assim, ó, dá licença que agora eu que comando a minha sala de comando. Eu que sei quem são os personagens que existem aí. Esse personagem que você criou de mim aí, ó, não existe. Isso aí é uma invenção sua. Agora eu vou inventar. Eu vou fazer os meus personagens. E para isso a gente tem que estar em sã consciência da nossa presença, né? Senão a gente vai acabar entrando em conflito com a nossa mente, a mente vai acabar refletindo ela mesma, vai acabar nos enganando, mentindo pra gente,
Então, por isso que é técnica, por isso que é refinamento, por isso que é um hábito diário. Na verdade, é a cada segundo que a gente vai fazendo esse refinamento, tá? São técnicas, são estratégias. Tudo na vida é técnica e estratégia. Tudo é repetição. Então, para cada emoção, com base nisso como você se vê, como fica seu corpo, como você se sente, você vai criar um personagem. Pode ser um símbolo que represente essa emoção, ou pode ser um personagem de fato, como esse aí que você tá vendo na imagem, que é um personagem, é um bonequinho que eu criei para uma emoção minha. E aí, o que acontece? Lembra daquelas 3 mentes lá? Né, que são as principais, as que aparecem primeiro? Eu tenho a minha primeira, que é a minha emoção reativa. Então, eu olho para ela, opa, tá vindo uma emoção, minha mente trouxe aqui uma informação, como que eu vou lidar com ela? Tá, a emoção que tá aparecendo primeiro é essa daqui, é esse personagem que tá aqui. Aí eu visualizo o meu bonequinho na sala de comando. Então é esse bonequinho que tá aqui na minha sala. É ele que eu quero que comande agora? Eu preciso desse comando agora? Preciso. Então beleza, vamos aprofundar. Não preciso. Não é ele que eu quero que comande agora. Então eu vou trocar. Eu quero outro personagem. Isso é questão de segundos. Por isso que é prática e refinamento. Não é de uma hora para outra. Às vezes vai demorar anos para esse refinamento e sempre tem um personagem que a gente vai ter mais dificuldade do que o outro. Porque as emoções, elas são muito fortes, né? A gente sente as nossas emoções na pele. Quando vê, a gente já tá sentindo, já se afogou ali nas nossas próprias complicações, já entrou nesse estresse mental. É difícil realmente, né? Por isso que é uma técnica. Toda vez debater na mesma tecla. Repetição, tá? Essa é uma das ferramentas. A criação dos personagens a partir das suas emoções faz com que você refine os hábitos mentais de pensamentos e de sentimentos. E isso vai ajudar na sua rotina a ser muito mais construtivo, você ser muito mais presente em quem você é de verdade e não nessa identidade que a sua mente criou para te proteger, que talvez você nem precise se proteger mais. Então, a partir desse vídeo, a partir dessa técnica que pode parecer simples, mas na hora que você for colocar em prática, você vai ver que ela é bem poderosa e pode ser bem desafiadora. Você vai parar de agir inconscientemente e vai trazer de fato a sua mente a seu favor, né? Saber usar essa ferramenta, assim como você sabe usar a internet. Não é a internet que te usa. Hoje, em alguns casos, até é, né? Mas a gente vê o quão ruim isso causa, né? Então, é você usar a sua mente assim como você usa qualquer outra ferramenta. A mente é uma ferramenta. E enquanto você não dominar e não criar o hábito de se relacionar com essa ferramenta, você vai continuar agindo inconscientemente e continuar tendo atitudes padronizadas. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aberto várias portinhas mentais e que vocês façam esse exercício. Eu vou ficar muito feliz com a troca, o feedback de vocês que fizerem esses exercícios. Pode mandar para mim pelo Instagram, pode mandar para mim pelo Facebook, por e-mail, por WhatsApp, enfim, manda para mim por onde quiser que eu vou amar saber. Até nos comentários aqui embaixo, quem quiser deixar. Eu sei que é uma coisa pessoal, mas enfim, estamos abertos aí para isso. E não esquece de curtir, mandar pra galera, se inscrever no canal, né? Repetir aí para que isso aconteça e a gente consiga crescer mais esse canal e essa rede de comunicação. Até quinta que vem!